Então, o ajuste de exercício anterior, como eu estava dizendo para vocês, ele é ou uma despesa ou uma receita de exercícios passados que não foi contabilizado lá naquele exercício, no DRE daquele exercício. Para não afetar o DRE desse exercício atual, a gente lança onde estaria esse resultado. Significa dizer que, nesse exemplo aqui, esse 344 aqui foi uma despesa do ano anterior que não foi contabilizada. Significa dizer que o resultado do exercício anterior seria menor em 344 mil. Como não teve contrapartida dentro das outras contas dentro do PL, o efeito disso é zero. Zero não, o efeito é o próprio valor. Então, a gente fez a soma da linha aqui, como não tem contrapartida, ele é um item que afeta o total do PL. Próximo evento. Realização do ajuste de avaliação patrimonial. Vocês já estudaram sobre o ajuste de avaliação patrimonial? O que é isso? Ajuste de avaliação patrimonial é o seguinte: a legislação e as práticas contábeis permitiram que, em determinado momento, as empresas fossem avaliar os seus bens, é um exemplo, tá? Avaliar os seus bens ao valor de mercado, certo? Ao valor justo. E aí muitas empresas tinham lá um patrimônio, ou seja, imobilizado, terrenos, máquinas, equipamentos, edificações com valor irrisório lá no imobilizado, e de um minuto para outro, com base num laudo técnico, é lógico, esse valor aumentou. A contrapartida desse aumento foi dentro do patrimônio líquido. Então, nesse exemplo aqui, por exemplo, temos aqui 57 milhões de aumento do patrimônio dessa instituição. Que lançamento foi feito? Debitou imobilizado, cada um na sua respectiva conta, tipo edificação, máquinas, equipamentos, veículos, tudo, debitou lá, cada um na sua conta, e creditou o ajuste de avaliação patrimonial, aumentando o PL nesse valorzão aqui de 57 milhões. Agora, com o passar do tempo, esse valor precisa ser baixado. Como? Pelo uso desses bens ou pela venda desses bens, ou, em algum caso, pela obsolescência. Quando isso acontece, se chama realização. Eu estou transformando em lucro algo que eu avaliei, que na verdade entrou como se fosse uma reserva, e agora, com o uso disso, eu transformo isso em lucro. Então, a realização do ajuste, ele sempre vai figurar da seguinte forma: sai daqui do ajuste e soma no lucro. Certo? Então, nós temos lá realização do ajuste de avaliação patrimonial no valor de 1.682.523,73. 1.682.523,73. Sai daqui, soma aqui no lucro. Qual é o efeito disso no PL? Zero. Por quê? Saiu de um lado, entrou no outro. O terceiro evento é déficit do exercício. Déficit é a mesma coisa que prejuízo. Então, o déficit vem aqui nos resultados acumulados. Quanto? 7.288.398. 7.288.398,67. Como não tem contrapartida dentro do PL, o efeito é negativo no PL, redutor do PL. Agora, o que a gente precisa apurar? O saldo a final do ano de 2015. A gente já tem o nosso ponto de partida, que é 2014, já temos os eventos lançados, cada qual em sua conta, e agora resta saber o seguinte: saldo anterior, mais o que entrou, menos o que saiu, qual é o meu saldo atual? Então, é só fazer a soma do saldo anterior mais os eventos que nós temos ali, certo? Por fim, a mutação do Vai dar o patrimônio resultado ali líquido. em cima da tabelinha, senhor. Não entendi, Rafael. Aí vai dar o resultado ali em cima da tabela de 2014 com 2015, né? O valor. Tem que dar. Obrigatoriamente tem que dar. Porque, lembra que eu falei bem no começo da aula? Essa demonstração é consequência daquilo que nós já temos pronto.
Então, esse saldo Certo. aqui, ó, dessa linha aqui de 2014, Tem que fechar com a de baixo. não. O saldo de 2014 vai fechar com essa informação que nós temos aqui. Com essa informação aqui, ó. Que é o nosso patrimônio líquido de 2014. Certo? E o saldo que a gente apura em 2015 tem que fechar com essa aqui. Ou seja, nós já temos a resposta para saber se a gente fez certo. Aquela linha, saldo em 31 de dezembro de 2015, que está lá, tem que fechar com esse valor que está aqui. A gente pode conferir. Ó, total do PL de 2015, 24.711.307,77. Vou conferir lá para vocês. 24.311.307,77. Fechou. Total do ajuste, 55.597.024,21. Lá na coluna de 2015, 55.597.024,21. Fechou. Total da reserva de doação e subvenção, 6.292.278,70. 6.292.278,70. Por quê? Nem teve movimentação, né? Total dos resultados acumulados, 7.143.001,29. 7.143.201,29. Opa, onde é que eu errei? Ó, aqui a gente já pega que fez alguma coisa errada. Com certeza digitei algum valor errado. Então vamos ver. Saldo anterior, 1.192.410,61. Beleza, tá certo. Ajuste disso anterior, 344.715,74. 915,74. Ô, professor, é 915. E Isso. é aqui que eu errei. Viram? A forma de a gente conferir. Esse saldo aqui, de cada uma dessas contas contábeis, tem que fechar com aquele saldo lá do PL. Por quê? Essa demonstração, como eu disse para vocês, ela é consequência do que já está pronto. Então, ela tem que fechar com aqueles saldos, ela não pode fechar diferente. Se fechou diferente, a gente consegue identificar, olha, aqui está errado, certo? Que foi o que a gente acabou de fazer. Então, a nossa demonstração das mutações do patrimônio líquido da questão 3 está montada, estão aqui os saldos que fecham com o total do PL que nós temos lá e a sua respectiva mutação. Olha só, observe, a mutação do período sempre vai ser saldo final menos saldo inicial. Cuidado com os saldos negativos, certo? Tá? Sempre preste atenção na regra de sinais, sim, aquelas regrinhas que vocês aprenderam lá na quarta série, menos com menos dá mais, né? Menos com mais dá menos, isso se observa isso aí, tá? Porque se vocês fizerem aqui, 7 menos 1, 5 positivo. Não, é 5 negativo. Olha só, nós tínhamos aqui eu marco 0, nós estávamos aqui com menos 1. Agora nós estamos em menos 7. Então, foi um aumento do prejuízo negativo, certo? Então, observe essa regra. Feito? Vamos para a questão 4. Questão 4, praticamente igual. Considere os saldos iniciais e os fatos ocorridos no passivo a descoberto, quando o patrimônio líquido é negativo, tá? Às vezes é chamado de passivo a descoberto, de uma companhia no ano de 2009, e elabore a demonstração das mutações do patrimônio líquido, indicando o saldo das contas que o compõem em 31 de dezembro de 2009, bem como as mutações do período. Então, nós temos aqui o saldo anterior, que é o ano de 2008, o saldo atual do ano de 2009 e os eventos que estão ali na letra A, B, C e D. O que a gente precisa fazer? Precisa montar a nossa estrutura de DMPL, sempre partindo. Primeira coluna, os eventos, depois uma coluna para cada uma das contas, nós temos aqui nesse caso cada 4 contas, e por fim uma coluna para o nosso patrimônio líquido ou patrimônio social, conforme tiver o nome ali, certo? Então vamos lá.
Vou aproveitar a nossa estrutura aqui do outro. Então, vamos lá. O que nós temos que fazer? Primeiro, a coluna dos eventos. Está aqui. Segundo, a coluna da primeira conta contábil que nós temos lá. Deixa eu ver qual é a primeira conta. Capital social. Segunda conta, reservas de capital. Terceira conta, ajuste de avaliação patrimonial. Quarta conta, resultados acumulados. Que é a mesma coisa que lucros ou prejuízos acumulados. E a última coluna, total do patrimônio líquido. Beleza. Nosso ponto de partida para fechar 2009 é o saldo anterior, que é o 2008, onde eu vou buscar a informação lá no patrimônio líquido de 2008, que temos capital social 1.933.430, 1.933.430. Reservas de capital 361.420, 361.420. Ajuste de avaliação patrimonial 0. Resultados acumulados, prejuízo de 21.070.642,25. Total do nosso patrimônio líquido, um patrimônio líquido negativo de 18.775.792,25. Ok. Ou seja, a soma da nossa linha aqui indica que nós pegamos todas as informações corretas do nosso ponto de partida. Agora nós temos que ir lá verificar quais os eventos que nós temos. O evento da letra A, absorção de reserva de capital pelos prejuízos acumulados. Significa que os prejuízos acumulados, que estão aqui negativos, foram lá e absorveram a reserva. Para quê? Para diminuir esses prejuízos, certo? É muito comum as reservas serem utilizadas para isso, para reduzir o prejuízo acumulado, tá? Ou, claro, quando tem lucro Tira da reserva, professor. Hã? Absorve e tira das reservas. Isso. Absorção das reservas pelos prejuízos. Ou seja, olha só, absorção das reservas pelos prejuízos. Os prejuízos foram lá e absorveram a reserva. Então, quando isso acontece, a reserva diminui. Opa, botei um zero a mais. E os resultados acumulados ou prejuízos aumentam. E o efeito no nosso PL continua sendo praticamente nulo, porque saiu de um lado e entrou no outro. Capital, não é? Saiu de um lado e entrou no outro. Segundo evento, acréscimo no valor dos bens do imobilizado por ajuste de avaliação patrimonial com reflexo positivo de 29.015.439,25. Então, ajuste de avaliação patrimonial. Esse é o efeito mesmo do ajuste de avaliação patrimonial, a mais-valia. Então, podia botar assim, ó, mais-valia do ajuste de avaliação patrimonial. Ou seja, mais-valia é o acréscimo. Quanto que aumentou os nossos bens? Ali está dizendo, foi um ajuste de avaliação patrimonial do ativo imobilizado. O que aconteceu? A empresa foi lá numa data tal X, fez um laudo de avaliação dos seus bens patrimoniais e esse laudo disse o seguinte: aquele terreno X vale Y. Essa diferença entre o valor de mercado e o valor que estava contabilizado é tratado como ajuste de avaliação patrimonial, certo? Então, qual é a contrapartida disso? Debita o imobilizado, porque aumentou o imobilizado, e credita o ajuste de avaliação patrimonial dentro do patrimônio líquido. 29.015.439,25.
29, 015, 439, 25. Ou seja, o propósito foi aumentar os bens, em contrapartida aumentou o PL. Como o efeito disso aqui é fora do PL, ele tem um efeito positivo no PL. Ele é um item que afeta o total do PL. Certo? A soma dessa linha somou 29 milhões. Por quê? Porque não saiu 29 milhões de outro lado. Então, ele somou 29 milhões. Agora é o seguinte, próximo item. Se tivesse negativo ali, professor. É difícil tu ter uma Se menos-valia. fosse negativo era menos, né? Mas aí é difícil. Isso, pode acontecer. De tu ter um bem que vale, por exemplo, 1 milhão, fez um laudo e ele valeu só 900. Mas daí, assim, ó, nesse caso, a orientação é que se faça uma provisão de perda como se fosse um teste de recuperabilidade, para não transitar dentro do PL, certo? Aí o que faz? Quando acontece isso, debita uma despesa e credita uma conta redutora desse bem lá no ativo imobilizado, como se fosse uma provisão de perda, e não um ajuste de avaliação patrimonial negativo. Pode acontecer se tiver no meio dos bens, por exemplo, nós temos 10 terrenos, 9 deu positivo, 1 deu negativo. Aí tu vai enxergar que tem o efeito líquido do negativo dentro do ajuste de avaliação patrimonial. Mas se for só um, a orientação é que tu faça uma provisão de perda e não reduzir o patrimônio líquido. Tá? Aí é outro caso. Mas tudo bem. Nesse exemplo aqui, o ajuste de avaliação patrimonial, ele aumentou o nosso patrimônio líquido. A contrapartida foi imobilizado, é um item fora do PL. Então, ele é um item que afeta o total do PL, em 29 milhões. Agora, dado ao fato de eu estar utilizando esses bens com esse valor, ou eu estar vendendo esses bens, eu vou transformando isso aqui em lucro aos poucos. Então, aqui diz o seguinte, no próximo evento, ó, realização do ajuste de avaliação patrimonial por depreciação dos bens. Ou seja, por eu usufruir de um bem com valor maior, é como se eu estivesse ganhando alguma coisa. Então, a realização por depreciação vai fazer o seguinte, vai baixar aqui esse valor e vai aumentar o lucro. Quanto que foi? Realização do ajuste de avaliação patrimonial. 997.795,70. 997.795,70. Reduz aqui. Ao mesmo tempo, aumenta aqui. Qual é o efeito no PL? Zero, porque ele saiu de um lado e entrou no outro. E, por fim, nós temos o prejuízo do exercício. Prejuízo do exercício não afeta capital, não afeta reserva de capital, não afeta ajuste de avaliação patrimonial, mas tão somente os resultados acumulados. 466.974.84. 466.974.84. Como o prejuízo ou o lucro, eles vêm de fora do PL, o efeito dele é, nesse caso, um item que afeta o total do PL de forma redutora, vai reduzindo o PL. Beleza? Temos mais algum evento? Não. Vamos até a letra D. Estão todos os eventos lançados para todas as contas. O que a gente tem que fazer agora? Apurar o saldo em 2009. Como? Fazendo a soma do saldo anterior, mais o que entrou, menos o que saiu em cada uma das contas. E agora nós temos os novos saldos. Feito isso, a gente faz a mutação, que é o quê? Saldo final menos saldo inicial. Ou seja, igual esse saldo aqui, menos o saldo inicial. Tá certo? Quando a gente tem o PL pronto, ou seja, isso aqui é consequência do PL que já está montado, a gente consegue conferir. Então, deixa eu ir lá olhar para vocês. Capital social, saldo final é 1.933.430. Saldo da reserva de capital é zero. Lá no nosso PL é zero. Ajuste de avaliação patrimonial, 28.017.643.55. 28.017.643.55. Resultados acumulados, 23.878.401,39. 23.878.401,39. Total do PL, 6.072.672,16. 6.072.672,16. Ok, está certa a nossa demonstração. Observem aqui o seguinte, ó. Aqui na reserva de capital, nós temos uma variação ou uma mutação negativa, porque diminuiu.
No ajuste de avaliação patrimonial, uma mutação positiva de 28. E nos resultados acumulados, uma mutação negativa de 2.807, porque diminuiu um pouco mais os resultados, ou seja, aumentou o prejuízo. E no total do PL, nós tivemos uma variação positiva. Olha, de menos 18 até 6 positivo, eu tenho que aumentar 18 até o zero, mais 6 até o 6. 18 mais 6, 24. Por isso, a mutação é 24 milhões positivo. Esses detalhes vocês precisam lembrar, certo? Isso é matemática lá da quarta e quinta série. Perguntas? Ô, professor, ali na reserva de capital ali não teria que zerar lá no Onde? saldo. Volta lá, fazendo favor, lá no. E Ali, ó, no saldo em 31 de dezembro de 2009, na reserva de capital, não teria que ficar zero ali. tá aqui zero, ó. A mutação é que não zera, né? A mutação é o movimento. Quanto que foi o movimento? Menos 361, não diminuiu 361? Ah, tá. Entendeu? O saldo tá zerado, ó. Ah, beleza. O saldo tá zerado. A mutação é que diminuiu 361. A linha de cima é o saldo, a linha de baixo é a mutação, tá? Cuidado para não confundir. Não, beleza, isso aqui. Essa linha de cima aqui é a coluna lá do PL do ano atual que a gente estava conferindo lá. Certo? Vamos lá. Mutação é diferente, né? Hã? A mutação é a diferença do saldo inicial com o outro, né? O final. Saldo final para o saldo anterior. Exatamente. Isso. Uma sociedade empresária cujo patrimônio líquido no início somava 100 mil reais apresentou no ano de 2011 as seguintes mutações em seu patrimônio líquido. Ó, observe agora. Agora vocês precisam começar a entender o que movimenta o PL, ou seja, o que é item que afeta o PL e o que é item que não afeta o PL para responder esse tipo de questão. Então, nós temos aqui o saldo inicial do PL e a movimentação de cada uma das contas do PL, certo? Então, a gente precisa saber o seguinte, a movimentação dessa conta aqui causa efeito no PL ou não? Se causar, soma ou diminui. Se não causar, eu nem utilizo. Esse é o segredo dessa questão. Então, vamos lá. Vamos montar uma DMPL para isso. Deixa eu ir lá no Excel. Então, o saldo no início do período, ou seja, no início do período de 2011, era de 100 mil reais. Então, o saldo inicial que nós temos para 2011 é o final de 2010, certo? Nós não temos essas informações aqui, ó, certo? Nós não temos as informações dos saldos de cada conta. Nós temos isso aqui, só. Agora, vamos ver o que nós temos lá. Lucro líquido do exercício, temos? Então, se nós temos lucro líquido do exercício, significa que nós temos uma conta de lucros barra prejuízos acumulados, certo? Vamos lá ver. Lucro, destinação de lucro para reserva, destinação de lucro para dividendos, aquisição de ações da própria companhia, integralização de capital, incorporação de reservas ao capital. Então, nós também temos aqui Ô, tem
alguém dormindo aí, né? Não pode. Cada um faz o que quer com o seu dinheiro, né? Cada um faz o que quer com o seu dinheiro. Tá. Vamos lá. Então, nós temos lá, dentro dos eventos, destinação de lucro para reserva. Então, nós temos que ter uma conta reservas de lucros, certo? E a outra é aquisição de ações da própria companhia, que vai dentro do capital social. Integralização de capital é capital. Incorporação de reservas ao capital. Beleza, então nós temos que ter uma conta capital social. Então, olha só, nessa questão, nós temos só isso aqui, que o total do nosso patrimônio líquido no início do período é 100 mil, mas nós não sabemos como ele se divide aqui, ó. Nós não sabemos como ele se divide entre capital social, reserva de lucros e lucros acumulados. A gente sabe que tem essas contas por quê? Porque os eventos que estão lá mostram que tem essas contas. Mas eu não sei quanto que é cada uma. O que eu quero é o seguinte, quanto que é o total do PL em 2011? Quanto que é em 2011? Eu tinha 100. Quanto que é em 2011? Como que eu vou saber disso? Bom, vou lá nos meus eventos. O que diz o evento? Lucro líquido do exercício, o evento 1. Então, lucro líquido do exercício. O lucro líquido do exercício afeta qual conta? Capital, reserva de lucros ou lucro? Lucro. Se é lucro, é positivo. É um evento que soma no PL? Sim, ele veio de fora, então ele soma no PL, ele afeta o total do patrimônio líquido. Próximo evento. Destinação de lucros para reservas, 15 mil. Bom, eu estou tirando 15 mil do lucro para constituir uma reserva. Sai de lá, entra aqui. Qual é o efeito disso no PL? Zero. Então, eu precisava usar esse evento para saber qual era o saldo do PL? Não, se eu deixasse esse evento fora aqui, não ia ter problema nenhum no nosso PL para formar o saldo que a gente quer lá no final. Mas eu posso usar ele aqui para facilitar o entendimento de vocês. Agora, o próximo evento que está lá no nosso exercício, destinação de lucros para dividendos obrigatórios. Ou seja, agora eu vou distribuir o lucro. Distribuição de lucro para dividendo é distribuição de lucros. Certo? Quanto? 5 mil. Ou seja, tiro 5 mil daqui. Tem contrapartida em outra conta do PL? Não, estou tirando daqui para jogar para fora. Então, ele afeta o total do PL, ele vai diminuir. Esse é um evento que eu precisava usar. Próximo evento, aquisição de ações da própria companhia. Já expliquei para vocês o que é aquisição. De ações da própria companhia. Ou seja, quando eu, o Rafael e o Vinícius somos sócios de uma empresa, o Rafael quer sair, quer vender a parte dele para mim e para o Vinícius, mas nós não temos dinheiro para comprar, certo? Mas a gente não quer aceitar que o Rafael venda para outro sócio a parte dele. Então, o que a gente vê? Bom, a empresa tem dinheiro, a empresa vai comprar a parte do Rafael. Então, ela acredita o caixa, debita uma conta redutora do capital social. Por quê? Porque ela está reduzindo o seu capital para dar o capital para o Rafael, certo? Então, ela reduz o capital social no valor que ela tirou do seu caixa. Então, ações, a aquisição de ações da própria empresa ou da própria companhia é uma conta redutora do capital social, no valor de, nesse caso, 2 mil. Como a contrapartida é no caixa, ela tem um efeito redutor, certo? Tem um efeito redutor dentro do PL, de 2 mil. Agora, integralização de capital em dinheiro.
sócio botou dinheiro na empresa, debitou banco, creditou capital social. É um item que afeta o total do PL? Sim, ele aumentou o capital. A contrapartida foi caixa, não foi dentro de reserva, não foi com lucro. Então, para aumentar o capital, não teve que diminuir reserva, nem teve que diminuir lucro. Então, ele é um item que afeta o total do PL. E agora, incorporação de reservas ao capital. Ou seja, incorporação de reservas ao capital. Significa que nós vamos usar o saldo da reserva para aumentar o capital. Sai a reserva, aumenta o capital. Qual é o efeito no PL? Zero. Bom, nós não temos os saldos anteriores, certo? Nós temos só a movimentação. Então, a soma do saldo anterior mais o que entrou menos o que saiu nos dá um saldo aqui, que não significa dizer que é o saldo da conta. Mas, considerando os itens que afetam o total do PL com o saldo anterior que nós temos no PL, nós chegamos no saldo atual do PL de 122, que é a nossa pergunta. Nossa pergunta é: em 31 de dezembro de 2011, o saldo do patrimônio líquido será de... Elabore a demonstração necessária para justificar sua resposta. Então, apesar da gente não ter aqui os saldos iniciais, nós temos a movimentação que aconteceu e nós sabemos que essa movimentação afeta ou não afeta o total do PL, certo? Aquilo que afeta vai somar, aquilo que não afeta não faz nada. Ou vai diminuir se afeta também. A soma do saldo anterior mais tudo aquilo que afetou o total do PL, ou menos tudo aquilo que afetou o total do PL, vai dar um novo saldo. Essa é a lógica. Então, tem duas formas de fazer. Uma forma de fazer era essa. A gente montar as três, quatro colunas e montar o total do PL. Ou, a outra forma de fazer seria só fazer assim, ó. Só fazer assim. Vamos ignorar essas três colunas. Vamos ignorar aquelas colunas ali e montar uma coluna só para os eventos e uma coluna só do total do PL. E aí, analisando os eventos, a gente colocaria só os eventos que afetam o total do PL. Então, saldo anterior do PL, 100, mais o lucro líquido que afeta o total do PL, 20. Destinação de lucros para reserva. Sai do lucro, vai para a reserva. Afeta o total do PL? Não, nem precisaria. Certo? Destinação de lucros para dividendos? Sim, porque vai para fora do PL, reduz ele. Aquisição de ações próprias? Sim, afeta o total do PL. Integralização de capital em dinheiro? Sim, afeta o total do PL, veio de fora. Agora, incorporação de reservas ao capital? Nem precisaríamos usar, certo? Ou seja, só sabendo o que os eventos causam no PL é que nos proporciona saber quanto que seria o total do patrimônio líquido. A lógica, gente, é o seguinte: demonstração das mutações do patrimônio líquido. O que movimentou? Movimentou isso aqui, que afeta ou não afeta o total do PL. Se eu tenho o saldo anterior do PL, mais aquilo que movimentou ele, ou menos aquilo que movimentou ele, eu vou chegar no novo saldo. Dúvidas? Perguntas? Próximo. Questão 6. Considere os saldos iniciais dos fatos ocorridos no patrimônio líquido da companhia no ano de 2015. Então, nós temos ali saldo em 1/1 de 2015, que é a mesma coisa que seja 31/12 de 2014.
Então, capital social, reserva de lucros, lucros acumulados. Fatos ocorridos no ano de 2015, ou seja, os eventos de 2015. Aumento de capital com reserva de lucros, aumento de capital com imóveis, lucro do exercício, distribuição de dividendos e destinação para reservas. Então, com base nisso, monte de MPL. Então, vamos lá, de novo. Vamos aproveitar aqui o exercício anterior para fazer a próxima. Então, como estava dito lá, saldo de 1 de 1 de 2015 a 31 de dezembro de 2015. De que contas? Deixa eu ir lá. Capital social. R$100.000. Reserva de lucros, 15.000. Lucros ou prejuízos acumulados, 12.800. Então, a soma dessa linha toda tem que dar o total do nosso patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2014. Agora, vamos analisar os eventos. Aumento de capital com reserva de lucros. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui. Não. Ou seja, nós vamos aumentar o nosso capital no valor de R$10.000, com reserva de lucros. Então, aumentou 10 aqui, tem que diminuir 10 aqui. E o efeito no PL é nulo. Depois, aumento de capital com imóveis. Significa que o sócio botou um imóvel dentro do negócio e o crédito foi no capital social, no valor de R$34.000. Como a contrapartida foi fora do PL, o efeito no PL é positivo em 34.000. Próximo evento, lucro líquido do exercício. O lucro líquido do exercício sempre vem de fora do PL. Se é lucro, é positivo. Se é prejuízo, é negativo. E movimenta a conta de lucro ou prejuízo. No valor de 26. Como é um item que vem de fora, afeta o total do PL. Distribuição de dividendos. Mesma coisa que distribuição de lucros. Bom, estamos tirando o lucro e mandando por sócios, certo? Se nós pagar imediatamente, a contrapartida é no caixa. Se a gente pagar depois, a contrapartida é no passivo. Então, a contrapartida disso é fora do PL. Então, vai ser um item que afeta o PL. Qual é o valor? R$15.000. Não tem contrapartida nas outras contas. Agora, destinação de parte do lucro para reserva. Então, destinação de